Então, e aí a minha preocupação, Dom Rodrigo, eu queria que o senhor comentasse também, né? Então, que, embora, né, apreciamos o zelo, né, das pessoas, defender a fé, etc., etc., então, certos posicionamentos nesse respeito, também eu posso mencionar a questão do Papa Leão XIII. Papa Leão XIII, o senhor sabe da história do Halimã, né? Sabe da história que, quando mudou o regime na França, o Papa não disse, ó, vamos levantar uma revolução aqui, né, contra o governo da França, revolucionário, etc. Não, caiu o Império caiu mesmo, Napoleão III foi preso, foi para a cadeia na Prússia, né? Acabou o Império, não tinha chance nenhuma daquilo voltar, né? E os republicanos tomaram conta, né? E isso não só por fator interno na França, mas fatores das potências que venceram a França em campo de batalha na Guerra Franco-Prussiana. Então não tinha chance, né, real de uma restauração, alguma coisa assim, e pelo bem da população, pela situação, né, da época, o Papa Leão XIII, nas suas encíclicas mesmo, ele fala sobre isso, em cartas dirigidas à França, ele fala sobre isso, ele requereu dos fiéis, né, submissão às autoridades civis na França e submissão a ele, que determinou com sua autoridade que se deveria fazer isso. Né? Houve oposições, houve jornalistas que o atacaram, e ele respondeu também energicamente, falando da importância de obedecer aos bispos e obedecer ao Papa. Né? A carta famosa que a gente cita bastante, né, que é a Epístola Tua. Então, isso é a posição do Papa Leão XIII, legítima autoridade na Igreja, colocou isso aí, e com o fundamento de que o católico, ele sim, não importa a forma do regime, se é monárquico, se é republicano, ele deve reconhecer as autoridades estabelecidas, constituídas no país onde ele vive. Então, com esse fundamento católico, ele colocou isso. E nós sabemos que nesses grupos, essas pessoas, né, cultivam essa ideia de que não, isso aí foi errado, que essa visão, né, de não aceitação, isso é uma visão cismática, formalmente condenada pela Igreja, considerada cismática, que é de la Petite Église. O senhor sabe? Petite Église. Na França, um grupo cismático. Né? Então, qual que é o risco? Esse posicionamento aí, anti-Pio XII, anti-Leão XIII, dizer, às vezes não diz, mas implica, né, que é herético, que é um cismático, etc. O que isso acaba fazendo? Acaba fazendo com que eles caiam em cisma. Sim. Na verdade, é esse risco. Né? Esse é o risco, chegar nesse ponto. Né? E se não é cisma, então por que se separar por causa disso? Exato, e fazer como na França, né? Fazer uma pequena igreja de iluminados, de perfeitos e de santos, né? Que são poucos, né? E Leão XIII, ele ia falar para a Petite Église, que a Petite Église é uma outra controvérsia, Napoleão. Foi antes do Halimã. Foi a questão do Napoleão, acordo entre a Santa Sé, a concordata entre a Santa Sé e Napoleão. Né? Teve uma concordata ali. E aí, eles se separaram do Papa de então, não sei se é Pio VII, Pio VIII, me falha a memória aqui, não é? Acho que é Pio VII, bem, surgiu essa Petite Église, e o Papa Leão XIII, uma das coisas que ele dizia, já décadas depois, sobre isso, ele diz, olha, o grupo de vocês não está apoiado em nenhum bispo da Igreja Católica na França. Nenhum deles apoia vocês. Então, isso é mais uma prova de que vocês não estão com a verdade, porque senão teria algum bispo, algum respaldo. Sobretudo com relação à questão da república e da monarquia. Não é? Eram grupos opostos que viviam brigando. Porque na França havia a monarquia. Depois, com a Revolução, não é? Se instaurou a república. Não é? E havia um movimento de volta da monarquia. Não é? Uhum. E, incluso esse é o problema, né? Eu vivi na França e eu vi muito esse conflito com relação ao Halimã, né? Então, muitos franceses, de fato, são muito monarquistas e não aceitaram esse pedido do Papa, né? De aceitar a República. Eles queriam seguir numa luta para tentar restaurar a monarquia francesa. Então, deu muita confusão, né? Tanto é que até hoje nunca se resolveu nada disso lá, né? Então, na República, aí, são todos ateus, aderiram a todas as ideias da Revolução. Né? Só os lefrevistas, né? que têm essa ideia do grande monarca, da restauração da França, de que vai vir. Charles Maurras também foi condenado, né? Queria voltar também à monarquia, queria apoiar a igreja, era um ateu, né?
e tinha outros problemas também, então a igreja condenou a Ação Francesa e muitos também criticaram, ficaram contra, até o Dom Lefebvre também, o padre Lefloc, que era o diretor do seminário, né, em Roma, então sempre dá muito esse tipo de confusão, né? Mas, como ensinam os teólogos, os padres, os bispos, né, os leigos devem sempre tender a inclinar-se ao que o Papa diz. Sim, e assim, a crítica vai até um certo ponto, né? Tem uma linha vermelha, né? Chega até um certo ponto você critica, exato, mas tem a linha vermelha ali que é o cisma. Dali para frente, meu amigo, você não é mais católico. Exato. Né? Isso que é complicado. Então, a própria autoridade eclesiástica se pronunciou sobre isso, né? Papa Leão XIII. Então, tem que conversar. Normalmente, quando o Papa fala de algum tema, né, e se inclina por isso, dá-se por encerrada, né, a questão. Isso, assim, ou então assim, não, então o Papa é herege. Né? Herege, né? Aí, bom, aí já vai complicar tudo, né? Muda toda a sua vida. Porque eu não sei que heresia que seria essa. O Papa, no uso da sua legítima autoridade como Papa, se posiciona em uma concordata sobre uma coisa que é o seu direito como Papa de fazer. Entendeu? Então, assim, qual que é essa heresia? Não tem essa heresia. Ou um Papa que promulga uma reforma litúrgica. Ele tem essa autoridade. Mas tem heresia ali. Bom, aí já é outra história. Né? Mas você pode discordar de alguma decisão nesse sentido, né? Se você vê que há algo errado, não é, em algum ensinamento, você pode discordar internamente, né? Mas é obrigado ao silêncio obsequioso. Sim, senhor. Não difundir, não divulgar essas ideias, não?